Oi, pessoal. Nós estamos aqui no Memorial da Resistência, na mostra Resistências na PUC, que foi aberta no último sábado, dia 9. E essa é uma exposição que foi um convite do Memorial da Resistência. Por quê? Porque este é um lugar dedicado à memória da ditadura militar, civil-militar no Brasil. Muitos presos políticos foram presos aqui, neste lugar. A gente vai depois poder ver as celas do DOPS, onde eles ficaram presos. A gente tem a professora Priscila, que é a diretora adjunta da faculdade, e o pai dela, por exemplo, a Priscila é uma das organizadoras dessa mostra, e o pai dela foi preso aqui durante a ditadura. A Dodora também. E a Dodora também, a mãe também. Então, enfim, esse é um lugar que é um lugar para se lembrar. A gente está às vésperas, né, da anticomemoração dos 60 anos do golpe. Então, essa exposição tem esse sentido. E o memorial, ele tem o que eles chamam de espaços de memória. E a PUC é um desses espaços de memória, por isso também que a gente foi convidado a participar aqui do lugar. Porque como boa parte da resistência à ditadura aconteceu na PUC de São Paulo, essa exposição ela fala sobre isso. Então, a gente organizou a mostra em 5 módulos. A invasão da PUC, esse é o primeiro módulo, que é o que o Hélio vai falar. Depois, como a PUC acolheu professores que foram expulsos ou aposentados de outras instituições. Então tem lá a foto do Florestan Fernandes, por exemplo, um intelectual muito importante que foi contratado pela PUC, assim como Paulo Freire, por exemplo. Tem também uma foto do Abdias Nascimento, uma liderança negra importante que foi acolhido pela PUC. Depois a gente tem a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade ela foi criada agora recentemente, há 7, 8 anos, quando foi feita a Comissão da Verdade Nacional, para investigar o que acontecia na PUC também. E dos desdobramentos dessa Comissão da Verdade, que é muito importante, foi que 5 alunos que foram mortos e assassinados pela ditadura, e eram nossos estudantes, as famílias deles receberam os diplomas dos cursos que eles estavam fazendo. É uma homenagem muito importante, é muito emocionante. A USP fez isso depois também, agora, recentemente, mas a PUC foi a primeira universidade a diplomar os alunos que foram mortos pela ditadura. A gente tem uma parte que é dedicada ao Tuca. O Tuca é o teatro da PUC, onde também muitas peças foram feitas como resistência. Ele foi inaugurado com Morte e Vida Severina, do Chico Buarque, e o PUC foi incendiado 2 vezes. Quem entrou no Tuca já viu as marcas do incêndio, porque a reconstituição que foi feita foi justamente para que a gente lembrasse que houve esses atentados. Então, para não apagar a memória, né? Essa que é a razão da gente ver lá tudo. E, finalmente, o último módulo, que se chama Defesa Radical da Democracia. E aí esse módulo é dedicado aos últimos anos, né? Nós fizemos muitas iniciativas, como, por exemplo, o Tribunal do Genocídio, durante a pandemia, para abordar o que aconteceu com o país, né? Enfim, afinal de contas, morreram 700 mil pessoas. O Brasil foi um índice muito maior do que qualquer outro país, né? Se comparado com a população. E esse Tribunal do Genocídio julgou o Bolsonaro, e se fosse pelo tribunal, o Bolsonaro estaria preso e condenado a 78 anos de prisão. Então, na PUC ele já está condenado. Ele vai ser condenado daqui a pouco também, né? Vai ser preso. Mas agora eu vou passar então para o Hélio, porque ele vai contar, quer dizer, em 77 ele era fotógrafo ou editor? As duas coisas. Da revista Isto É, uma das revistas mais importantes naquele período. E aí, conta então pra gente como foi fotografar esse dia. Eu acho que para começar um pouquinho a gente tem que pensar um pouco, por que 1977, né? 1977 foi um ano muito importante com relação à luta contra a ditadura. Nós tivemos uma ditadura aqui de 1964 até 1985. Tá? No meio dessa ditadura aconteceu ali uma confusão entre os milicos, os militares. A gente tinha um presidente general que era o Geisel, que por sua vez tinha lá um ministro da guerra, do exército, chamado Silvio Frota. O Geisel entrou nesse meio
da ditadura para tentar fazer o que ele dizia uma lenta e gradual democratização, digamos assim. E o tal do Silvio Frota queria o oposto a isso. Aí em São Paulo tinha um chefe general do Segundo Exército, Edinardo Dávila Mello, e que sob as mãos dele, morreu um operário. E o Geisel queria mandar embora esse cara, queria demitir esse cara, e o Frota não quis. Aí o Geisel mandou embora o Frota. Tudo isso mostrava que a ditadura estava piscando, né? Ou seja, depois de 1968, quando houve o AI-5, quando não existia mais estudante na rua, essa coisa toda, começando nas arcadas, os estudantes começaram, começaram a se organizar, né? A se mobilizar, a começar a gritar abaixo a ditadura, a sair às ruas. E o governo, que já estava fragilizado, até porque estava com pouco sucesso em termos econômicos, e muita tortura, muita coisa, enfim, muita coisa que é o que justifica o que nós estamos vendo aqui. Os estudantes foram às ruas e começaram a ser reprimidos. Quem comandava a repressão era um sujeito chamado Erasmo Dias, que é esse cara aqui. Ele era secretário de Segurança e tinha sob suas ordens toda a tropa de choque da época, com bombas de gás, cacetetes e coisas que tais. Essa mobilização dos estudantes, ela se dirigiu para tentar, de novo, refazer a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que tinha sido banida, né? Então começou uma grande mobilização estratégica dos estudantes de fazer pequenos movimentos de pouca gente em vários lugares, pipocando em vários lugares, para que a polícia, para que o Erasmo não sacasse onde eles iriam se encontrar para decidir um documento de que, bom, a UNE, o caminho da UNE está reaberto, que será importantíssimo politicamente. No dia 21, por exemplo, na véspera disso aqui foi no dia 22 de setembro de 1977. No dia 21, na véspera, os estudantes, poucos, foram a Dr. Arnaldo, na Faculdade de Medicina, e lá foram reprimidos e presos e trazidos para cá, diga-se de passagem. Todos vinham aqui para o DOPS, a polícia trazia eles aqui para cá para o DOPS, né? Mas isso era uma manobra diversionista mesmo, porque o lance que eles estavam fazendo, e conseguiram fazer no dia seguinte, na PUC, né? Na PUC, quando, acho que 70 ou 50 delegados do Brasil inteiro das unidades estudantis se reuniram numa sala da PUC e decidiram que o caminho da reabertura da UNE estava decidido e escrito, distribuído, enfim. Feito isso, festejado, porque o Erasmo, né, essa figura, e sua turma não souberam. O Erasmo ficou enlouquecido com isso. Ele era completamente autoritário, psicologicamente alterado. E os estudantes resolveram fazer na porta da PUC, na porta do Tuca, uma assembleia. Eu trabalhava na revista Isto É. A Isto É era uma divergência da Veja. O diretor da Isto É, o Mino Carta, saiu da Veja, que era uma revista de direita e que apoiava a ditadura. O Mino saiu em 1976 e abriu uma outra revista chamada Isto É. A revista no começo era uma revista, assim, tipo Squire, que é uma revista mais sofisticada. Mas aí quando pintou 77, pintou toda essa coisa da ditadura piscar, a gente resolveu fazer uma revista semanal, né? E sair para a briga. Então, eu lembro que nessa época o que eu mais cobria era estudantes, estavam em todos os lugares que eles estavam, metalúrgicos em 78, que começou também metalúrgicos, São Bernardo e companhia. Então,
eu fui no dia 22, eu tinha ido no dia 21 na doutora Arnaldo, tinha fotografado, tinha feito coisas interessantes e tal, e tinha, pelas minhas informações dos estudantes, sabia que ia acontecer com muita probabilidade esse encontro no dia seguinte. Eu fui para a PUC à noite, né? No começo da Assembleia. Aí eu vi que começou a chegar gente estranha, tipo gente que eu tinha fotografado já em outras manifestações, com mochilas estranhas, essas mochilas meio militares, carregadas, que eu imaginei que seriam o que realmente eram, que eram bombas de gás lacrimogêneo. Aí veio o Erasmo, que eu já conhecia, já tinha fotografado, desceu de um carro ali na Monte Alegre, veio caminhando com todo mundo, e aí imediatamente juntaram e começaram a dar porrada na Assembleia. Todo mundo, porrada, bomba de gás, cacetete, foi um negócio completamente absurdo. Eles invadiram a universidade, levaram os estudantes para o outro lado da rua, para um estacionamento que tinha ali, mais ou menos, divergem-se os números, mas mais ou menos uns 1.000 estudantes. Ficaram todos cercados, sentados ali. O Erasmo até falava, cala a boca, aqui quem fala sou eu. Então, aquelas coisas típicas de gente psicopata. E aí tinha gente machucada, porque eles encurralaram vários estudantes. Na entradinha ali da PUC, tinha um vãozinho, encurralaram várias pessoas e algumas meninas se queimaram com as bombas. Jogaram bomba, você jogar uma bomba aqui, você não tem para onde fugir, né? Então fica... Bom, encurtando um pouco a história, que é inencurtável, mas de qualquer maneira, eles acabaram levando para o batalhão Tobias de Aguiar, no ônibus da PM, uns 800 ou 700 alunos presos. E para cá, né, para o DOPS, para onde a gente está, uns 80, mais ou menos, que foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. A reitora da época era uma tremenda, não que a de hoje não seja, mas enfim, mas a reitora da época era uma mulheraça, assim, uma coisa incrível, a Nadir Kifuri. Quando ela soube disso em casa, ela estava em casa, ela veio com o pai do Juca Kifuri, que trabalhava com ela. Ela veio com uma bolsinha, cadê a bolsinha? Aqui. Andando de uma maneira absolutamente paralisante, em volta as pessoas paravam. Ela vinha andando, né? Aquele caos, um monte de gente preta, ela andando, chegando, e foi falar com o Erasmo. E o Erasmo muito respeitoso, porque toda a presença dela, toda aquela postura dela, exigia respeito. Aí ele foi dar a mão para ela, ela falou, eu não dou a mão para assassinos. Falou para o Erasmo. Então é uma coisa completamente histórica, né? É histórica, são pequenos gestos que a história premia e nos ensina, né? A gente tem que lembrar desses gestos, ver o que aconteceu e tal. Enquanto isso, Dom Paulo, que era também um grande protetor, trabalhador da PUC, acho que estava longe na Itália, não sei, ele falou, olha, a história é essa, pô, na universidade só se entra fazendo vestibular, que também é uma belíssima frase, né? Ou seja, os caras invadiram a universidade, entraram no DCE, essa foto é no DCE, invadiram o DCE, deram uma dizimada no que tinha lá, e tem essa imagem que eu acho ótima, porque é um cara da tropa de choque lendo algo que ele não deve ter a menor ideia do que seja. Aqui a gente tem uma menina que estava ferida. Aqui são os alunos, tá certo? Essa foto não é minha, mas enfim. Aqui é a Assembleia, aqui é a Nadir, e aqui é a Nadir e o Erasmo. E ali o cara no DCE. Bom, é isso. Obrigado. Valeu. Obrigadão.